Obesidade infantil é problema de saúde pública. Em Guarulhos, o tema deve ser debatido amanhã com a nutricionista Cristiane Botelho, autora do livro Para Gostar de Comer, Receitas Infantis. Nos últimos 30 anos, o número de obesos aumentou 5 vezes. Entre eles estão mais de 6 milhões de crianças e adolescentes. Os dados são da Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde. A palestra será realizada nesta quinta-feira, dia 12, a partir das 3 horas da tarde, no auditório C da Universidade de Guarulhos. Se você é estudante ou profissional da área, participe. A entrada é gratuita. Anote aí o endereço: Praça Tereza Cristina, 88, no centro de Guarulhos. Para se inscrever, basta enviar e-mail para clinica.nutrição, sem cedilha e sem acento, @ung.br. E agora vamos aos destaques desta edição. Faltam remédios e sobram filas nas unidades de saúde de Guarulhos. Vice-prefeito comparece à reunião e se defende em comissão especial de inquérito. Chega de burocracia. Prefeitura modifica leis para simplificar viagens de trabalho. É o que você acompanha a partir de agora. Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Hoje, dia 11 de abril de 2018. Falta de remédios, longas filas e agendamento de consultas a perder de vista. Estas foram algumas das reclamações dos vereadores sobre saúde pública na sessão ordinária desta terça-feira. A tribuna da Câmara foi palco para vários tipos de reclamações sobre a saúde pública em Guarulhos. Os parlamentares pediam questão de ordem e aproveitavam para fazer apontamentos sobre o atendimento do SUS. Eduardo Barreto, do PCdoB, afirmou que diariamente recebe queixas dos munícipes. Os insumos, a falta de medicação e vários episódios, não são fatos isolados, são vários episódios que a gente tem percebido que o guarulhense tem deixado de receber um bom atendimento dentro dos órgãos públicos municipais da saúde. Romildo Santos, do Democratas, definiu como caótica a situação da saúde no município. O parlamentar disse que o atraso na reabertura do pronto atendimento Paraíso, na região do Taboão, tem dificultado ainda mais a vida do guarulhense. A crise aumentou muito mais a saúde de Guarulhos, né? Porque é um equipamento muito importante da saúde, que é o PA Paraíso. Na realidade, nós temos aí alguns PAs, algumas UPAs, UBS, são 36, mas o PA Paraíso é um equipamento muito importante para a região do Taboão. Cerca de 450 pessoas por dia deixaram de ser atendidas lá. O líder de governo, Dr. Eduardo Carneiro, do PSB, rebateu as críticas feitas pelos parlamentares. Carneiro afirmou que há indicativos que mostram melhoras no atendimento municipal. O político asseverou que é preciso, além de criticar, buscar solução juntamente com o executivo. As reclamações são legítimas, é dever do vereador levar as reivindicações, as reclamações que eles encontram em suas comunidades ao governo. Eu só chamei a atenção dos colegas para que possa ser feita também, nessa casa, uma agenda propositiva. Vir para a tribuna e criticar, falar que a saúde está ruim, todos nós sabemos que a saúde é um problema que não é municipal, não é federal, é um problema mundial. A maior nação, a nação mais rica do mundo, que é os Estados Unidos da América, não resolveu o seu problema de saúde pública através do Obamacare. Então, nós temos problema, reconhecemos que temos problema, não fomos nós que criamos, o problema existe. Agora, os vereadores, eu chamei os colegas, sobretudo os vereadores da base do governo, que nós possamos fazer uma agenda propositivas. Ah, está ruim? Vamos lá conversar com o secretário, com os diretores e trazer algumas propostas para melhorar. Um projeto que retoma a discussão da igualdade entre homens e mulheres está em análise na Comissão de Defesa do Consumidor. Acompanhe.
O projeto de lei não incentiva a equiparação salarial, mas iguala a cobrança pelo consumo nas casas noturnas, que costumam dar desconto para as mulheres. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, João Barbosa, do PRB, justificou a rejeição da proposta. Na minha opinião, nós estamos aí, de uma certa forma, vulgarizando a mulher. A mulher não é objeto de troca, não é objeto para estar sendo negociado. Entendeu? Eu acho que isso é uma grande ofensa para a mulher, na minha opinião. Isso é a minha opinião. A mulher tem que ter à vontade, o direito de ir e vir, né, e pagar. Agora, o comerciante, pelo seu direito também, se ele quiser dar um desconto ou não, isso é uma outra questão. Isso aí ele faz em particular. Eu acho que dentro de uma conversa particular. Agora, através de projetos de lei, eu sou contrário. A Comissão do Consumidor também analisou um projeto que pretende regulamentar o socorro do SAMU. A proposta é a seguinte: se ocorrer um acidente com uma pessoa que tem convênio médico, o SAMU pode levá-la direto para o hospital mais próximo da rede conveniada. Isso evita lotar ainda mais os hospitais públicos e previne também o desgaste do paciente em função da burocracia para a transferência do hospital público para o particular. Mas a medida tem restrições. Primeiro, a pessoa deve estar consciente para informar ao socorrista qual é o seu convênio. Depois, não pode escolher o hospital preferido, apenas o mais próximo. O parecer da comissão ficou pendente porque, após o envio de ofício ao SAMU, não houve manifestação dos profissionais da área. Um técnico de saúde deve participar da próxima reunião antes de os vereadores definirem o parecer final. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga denúncias contra o vice-prefeito Alexandre Zeituni, realizou mais uma reunião na última terça-feira. O encontro durou cerca de 3 horas e contou com a presença do investigado, que veio acompanhado de seu advogado para fazer a defesa. A defesa de Zeituni, representada pelo advogado Leonardo Freire, tentou desqualificar as acusações com 5 requerimentos enviados. A comissão contra-argumentou com pareceres que foram colocados em votação. Entre os pareceres estava o que alegava falta de motivação técnica para a instauração da SEI. A defesa alega falta de motivação, infração ao artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal e artigo 102, caput do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos. Diz o parecer formulado por esta Casa: não procede a alegação de que o ato que deflagrou a investigação carece de motivação. Nós não podemos entender que a motivação que a doutrina estabelece como requisito essencial do ato administrativo possa ser confundida com um motivo pessoal ou um motivo político para se deflagrar uma comissão especial de investigação. O vice-prefeito Alexandre Zeituni também alegou falta de publicidade das reuniões da comissão e afirmou que a primeira reunião, datada de 1º de março, não ocorreu. Eu já falei com algum dos vereadores presentes e não aconteceu esta reunião. Isto é grave. Quem afirmar que houve essa reunião, não existe nos autos. Eu estou novamente vendo a portaria e não existe nos autos a primeira sessão, a primeira reunião, nomeando o senhor Eduardo Carneiro como relator. Não podemos misturar a sessão ordinária com uma sessão da Comissão Especial de Inquérito. Todos os atos da Comissão Especial de Inquérito foram e são públicos, desde a primeira reunião, realizada em 6 de março de 2018, de forma que não houve atos reservados. Vale a pena salientar que as reuniões são abertas à participação de toda a sociedade, contando inclusive com a participação dos órgãos de comunicação. E a partir da segunda reunião, ocorrida em 13 de março de 2018, os trabalhos desenvolvidos pela SEI passaram a ser transmitidos ao vivo pela TV Câmara, sem prejuízo da participação social e dos órgãos de comunicação. A gravação dos áudios também foi questionada pela defesa, que alegou ilicitude nas provas. As escutas, as gravações realizadas por um dos interlocutores, ela é tida como válida. Mas aí eu pergunto a Vossa Excelência, pergunto a essa Casa,
quem fez a gravação? Vossa Excelência sabe quem fez a gravação para dizer que é válida porque foi feita por um dos interlocutores? Apenas quando se souber quem foi que fez a gravação é que poderá ser atestada a validade dessa prova. Antes disso, com todo respeito, é uma prova que não serve para absolutamente nada. O Supremo Tribunal Federal já concluiu que é lícita a gravação ambiental feita por um interlocutor sem o conhecimento dos demais. Nesse sentido, é a ementa do agravo regimental em agravo de instrumento. Gravação ambiental feita por um interlocutor sem conhecimento dos outros, constitucionalidade, ausente causa legal de sigilo do conteúdo do diálogo, precedentes. 1. A gravação ambiental meramente clandestina, realizada por um dos interlocutores, não se confunde com a interceptação, objeto, cláusula constitucional de reserva de jurisdição. 2. É lícita a prova consistente em gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Todos os pareceres foram aprovados pelos vereadores, o que significa que a investigação prossegue. A reunião chegou a ser interrompida por 10 minutos. Depois da pausa, foi convocado a depor o empresário Marco Antônio Ferreira, que não compareceu. A comissão decidiu realizar uma nova convocação para o depoimento, que deve acontecer na próxima terça-feira. No final, ainda foi feita a leitura dos laudos da perícia sobre os áudios em que figuram, supostamente, o vice-prefeito e o empresário Marco Antônio Ferreira, além de mais uma pessoa ainda não identificada. Nas detalhadas análises dos arquivos MP3 e MP4 apresentados para a perícia, não se verificou em nenhum deles quebra de continuidade ou qualquer outro tipo de adulteração, seja por supressão, montagem ou inserção, que pudesse indicar uma fraude durante a gravação ou sua reprodução. A próxima reunião da comissão será na segunda-feira, às 9 horas da manhã, com o depoimento do vice-prefeito, Alexandre Zeituni. Modernização administrativa à vista. O custeio de viagens de trabalho deve ficar menos burocrático. O projeto, em análise no Legislativo, tem o objetivo de evitar que o funcionário pague a viagem de trabalho com dinheiro do próprio bolso. Agora, o cheque deve ser trocado pelo cartão magnético para facilitar a vida dos servidores. As reservas, passagens e taxas serão pagas com antecedência pela Prefeitura. Acompanhe os detalhes com o repórter Roberson Balsamão. A intenção é que a quantia seja depositada em conta bancária, que ficará sob a responsabilidade da Prefeitura e daquele que for utilizar a verba. Para falar sobre mais o projeto, eu converso agora com o líder de governo, vereador Eduardo Carneiro, do PSB. Vereador, qual que é a intenção do projeto da Prefeitura? Não, já existiu uma lei, né, de 2010 e um decreto municipal que já versava sobre esse assunto. Na realidade, esse projeto ele vem melhorar e desburocratizar o que já existe. Então, e mexer nas faixas. Então, os agentes políticos, quando em viagem, quando tem custos, antes eles tinham algumas faixas, de 200, de 180, né, tinha 4 faixas. Hoje não, o governo baixou para 2 faixas, de 100 UFG e de 80 UFG. E facilita, de uma forma ou de outra, a utilização desses recursos quando indicados, obviamente que tem que ser empenhado. Tem a importância também, além dessa situação de diárias, em casos de pequenas obras e de pequenas necessidades em algumas secretarias. Eu faço até uma analogia com o ProRede. O ProRede da Educação e da Saúde é um dinheiro que tem a Secretaria em unidades básicas de saúde, por exemplo, para pequenas obras. Então não precisa licitar. Quebrou uma porta, teve um problema no ar-condicionado, são coisas pequenas que você tem que ter um dinheiro para que você possa utilizar de imediato sem o processo burocrático de uma licitação. Tá certo, vereador, muito obrigado. Para o Jornal da Câmara, Roberson Balsamão. Que tal conhecer Israel através das lentes de um fotojornalista?
Está em cartaz em Guarulhos a mostra Olhares sobre Povos e Costumes. A exposição fotográfica leva você para a Cidade Santa. A obra do fotógrafo A.G. Barros foi vencedora de concurso promovido pelo Memorial da América Latina e o Consulado de Israel. Até 21 de abril, as fotos devem ficar em exposição no prédio F da Universidade de Guarulhos. Não perca! E agora vamos às notícias do esporte. No sábado, as equipes de futsal de Guarulhos, das séries A1 e A2, realizaram seus jogos no Campeonato Metropolitano das categorias de base. Confira! A Wimpro Menores recebeu o Elite Itaquerense no ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e perdeu no Sub-12 por 4-0. No Sub-14, os guarulhenses foram derrotados por 3-0. No Sub-16, nova derrota por 3-2. E por fim, no Sub-18, vitória da Wimpro por 3-2. Ainda no sábado, a garotada do Clube Atlético Guarulhense foi a Jacareí, no Vale do Paraíba, e foi derrotada no Sub-12 por 2-1. No Sub-14 e Sub-16, 2 vitórias por 3-0. E no Sub-18, nova derrota por 4-2. No domingo passado, as categorias de base do basquete masculino da Pagebasque foram a São Paulo para a disputa de mais uma rodada do Campeonato Metropolitano Sub-12 e Sub-14 contra as equipes do Círculo Militar. Confira! Os meninos das categorias Sub-12 fizeram um jogo disputado e venceram por 40-38. No Sub-14, a equipe da casa venceu fácil os guarulhenses, com placar elástico de 70-28. Projeto da Prefeitura acaba de chegar ao Legislativo e gera discussão. Em sessão extraordinária, convocada para deliberar 4 projetos do Executivo para análise das comissões, vereadores questionaram propostas sobre resolução de conflitos e compensação de créditos em precatórios. Primeiro a se manifestar, o vereador Dr. Lécio Sandes criticou o projeto em que o Executivo cria Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos e Câmara de Conciliação de Precatórios. Se tornou corriqueiro encaminhar projetos de lei para esta casa, tratando de diversos assuntos em um único projeto. A primeira observação que eu tenho que fazer nesse projeto em questão, apesar de ser necessário uma Câmara de solução em conflitos e precatórios, me parece que não seguiu-se a melhor técnica tratando de conflitos de ordem administrativa. Uma situação tem que ser tratada em um projeto próprio e o outro somente de precatórios. A oposição reforçou a crítica ao projeto. Essa Câmara de Prevenção vai tratar de tudo, de saúde, educação, direito trabalhista, desapropriação. Leiam o artigo 9 desta lei. Isso, a meu ver, vai acabar em não dando certo. Vai ser mais uma burocracia ou burocracia, né? Então, e o capítulo 3º, ora, senhoras vereadoras e vereadoras, sabem que a questão da precatória é uma questão complicada. Tem funcionários que ainda estão esperando resolver a questão da precatória para poder receber há quantos anos os seus proventos. O líder do governo apontou que haverá tempo para debates nas comissões. Situações dentro do projeto, o vereador Laércio Sandes, um vereador grande conhecedor, né, da parte jurídica, claro, vai para as comissões, vamos discutir detalhes. Agora, precisa ficar bem claro essa pontuação que eu fiz para vocês, aos colegas vereadores, da importância, sim, de se cumprir a legislação e começar a realmente fazer essa programação e não deixar lá para final de 2024. Então, um dos motivos que nós negativamos a nossa CND para receber as emendas foi o pagamento dos precatórios que o governo anterior não cumpriu. Então,
isso também é responsabilidade da gestão. Mesmo com críticas, o projeto foi deliberado por todos os vereadores para análise das comissões da Casa. As outras 3 propostas também seguem para análise. Os temas abordados nesses projetos são taxa de licença para comércio eventual e ambulante, criação do Fundo do Zoológico Municipal e alterações no programa Bicho Legal. E agora o repórter Leandro Martins fala com a gente direto da redação sobre os principais assuntos da sessão dessa quinta-feira. Leandro. Tudo bem, Eli? Olá para você aí que acompanha também o Jornal da Câmara. A gente vai passar aqui para você então os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira, mais uma sessão ordinária que a gente vai transmitir ao vivo com exclusividade a partir das 2 da tarde. Você já sabe, todas as terças e quintas às 2 da tarde tem sessão aqui na Câmara. Essa será a 18ª sessão do ano. O grande expediente já está com um pouquinho de itens acumulados, né? Está um pouquinho gordinha nessa parte, pelo menos no grande expediente. São 77 itens hoje que estão em pauta. 63 são aqueles requerimentos de votação simbólica, aqueles pedidos de informações que os vereadores fazem normalmente ao Executivo. Tem votação simbólica, então, portanto, um pouco mais rápida. E ainda tem aqui 14 projetos para serem deliberados às comissões. Entre esses projetos, um bem interessante que a gente destacou aqui da Prefeitura, que institui o cartão fácil acessível, pois é, como instrumento para comprovação de deficiência. Para aquela pessoa com deficiência que às vezes precisa usufruir de um benefício no município, e precisa comprovar que tem deficiência, então de repente tem que apresentar lá uma papelada, o CID, muitos documentos juntos e tal. Com esse cartão fácil seria apenas mostrar o cartão e você já comprova ali que você é uma pessoa com deficiência, então facilitaria aí para quem tem essa deficiência poder usufruir dos benefícios da cidade apenas com um cartão. Essa é a iniciativa da Prefeitura, a instituição do cartão fácil acessível para melhorar aí a vida da pessoa com deficiência. Na ordem do dia são 5 itens na sessão, um está em segunda discussão e votação, apenas um, 2 estão em primeira discussão e votação, um item é com votação única, que é um decreto legislativo, que é um título honorífico, e ainda tem uma votação de relatório de CE, a CE da Gru Airport, com relação aí à apreensão de refeições por delivery. Então esse relatório já está disponível para votação, com votação única, já nessa sessão de quinta-feira. Eliane. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos sua audiência e voltamos amanhã, quinta-feira, com mais notícias da nossa cidade e também dos nossos vereadores. Obrigada e até lá!